Olá galera do meu canal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o último capítulo de Caverna do Dragão. Vejam o brinquedo Caverna do Dragão! Opa! Que legal! Não tô vendo graça nenhuma! Eu estou gostando. O que está acontecendo? Hank, Eric, Presto, Diana, Sheila e Bob são presos em um mundo estranho logo após embarcarem na montanha-russa em um parque de diversões. O Bárbaro, mágicas, cavaleiros e acrobatas. Caverna do Dragão foi um clássico dos desenhos animados da década de 80, daqueles que deixavam as crianças presas em frente à TV com hora marcada. No entanto, a história dos 6 jovens, Hank, Eric, Presto, Diana, Sheila e Bob, que ao embarcarem em uma montanha-russa acabam sendo transportados para um mundo totalmente diferente do seu, nunca apresentou um final conveniente, fato que abriu portas para várias teorias conspiratórias e mistérios nunca desvendados. Caverna. Aqui de cima talvez consigamos ver o caminho de volta para casa. O seriado possui 3 sagas e foi exibido nos Estados Unidos entre os anos de 1983 e 1986, e no Brasil, esporadicamente desde os anos 80. Apesar das poucas temporadas, os públicos americanos e brasileiros adoram o desenho que teve base no jogo de RPG do mesmo nome. O seriado Pode dar um jeito no seu irmãozinho? Ele não está incomodando ninguém. Está incomodando a mim. Estou tentando pensar num jeito de sairmos desse lugar assustador e voltarmos para casa. Uma das lendas sobre o final da Caverna do Dragão diz que o roteiro de cada um dos 27 episódios, inclusive o último, era escrito por jogadores de RPG imediatamente após cada sessão de jogo. Boatos dizem que a produtora se recusou a comprá-lo porque achou muito ofensivo para as crianças. Veja algumas teorias nunca confirmadas sobre o desenho. 1. De acordo com as especulações, o último capítulo que não foi ao ar, e que na verdade ninguém sabe se foi, de fato produzido, o Dragão de 7 Cabeças conta aos adolescentes que eles nunca mais voltarão para a Terra, pois morreram na queda do carrinho da montanha-russa. E local onde eles estão é na realidade o inferno e todos estão mortos. 2. Como nenhum deles era bom na vida real, todos foram levados ao inferno e o demônio resolveu brincar com as almas deles. Cruel e sádico, o diabo às vezes aparecia de vingador e às vezes de mestre dos magos. Os dois eram a mesma pessoa. 3. O dragão é um anjo que vai até o inferno com a missão de tentar fazer com que eles descubram a verdade e, depois de tantas tentativas, acaba por revelá-la. O demônio tinha alguém que o auxiliava a esconder a verdade, de que não havia como voltar, a pequena unicórnio Uni. Finalmente vamos conhecer um mágico de verdade. Sabe, Uni, como mágico não sou nenhum gênio. Espere aí mesmo, Uni. Eu volto para buscar você. Eu prometo. Ela era um enviado do demônio que os acompanhava todo o tempo para atrapalhá-los e brincar com seus sentimentos. Bob não pode sair atacando desse jeito. Ah, Sheila, eu poderia vencê-la. Gente, eu não censuro o Vingador por ter medo daquele dragão. Bela manobra, alunos. Mestre dos magos. Várias teorias giravam em torno do Mestre dos Magos e do Vingador. Uma delas fala que o Vingador é filho do Mestre dos Magos. E que por nunca concordar com os atos do pai, quer tomar todo o reino para ele de forma maléfica. Também existe a teoria que o Vingador é o mocinho da história querendo levá-los de volta para o mundo deles e o Mestre dos Magos o vilão, nunca deixando os jovens saírem daquele lugar. Alex esteve uma vez à mercê dos dragões voadores que atacam de noite. Mas Boa Mágica os expulsou de lá. Agora em seu caminho devem temer apenas as muitas faces do mal, conhecidas apenas como o Vingador. Teorias à parte, foi confirmado com o produtor e criador da série que o desenho nunca teve um final planejado, e que toda a especulação criada era falsa.
Ele contou que em 1985, Michael Reaves escreveu aquele que poderia ser o capítulo final chamado de Requiem. Um final com duplo sentido para que fosse possível ter uma continuação no futuro. Ainda em 1985, a equipe responsável pelo desenho havia se reunido com executivos da Marvel e da CBS e foi decidido que a série continuaria pelo nome De Volta à Caverna do Dragão, com os 6 jovens mais velhos e experientes em novas aventuras, projeto que nem sequer chegou a sair do papel. Em 2006, os direitos do roteiro Requiem, que retrata o final real das aventuras da Caverna do Dragão, foi comprado e convertido para HQ por um cartunista brasileiro chamado Reinaldo Rocha e disponibilizado para download. Teorias à parte, foi confirmado. Sanduíche de queijo com banana agora! Também estou com fome, Bob. Deixa comigo, eu vou produzir uns sanduíches mágicos. A última vez que tentou isso, nos arrumou perus vivos. Eu tenho culpa se meu chapéu pensou que fosse Natal? Agora vejam o provável último final da série de Caverna do Dragão, disponibilizada em HQ. Download do HQ na descrição. Caverna do Dragão. Versão brasileira Herbert Richards. Esse script começa com uma conversa entre o Mestre dos Magos e o Vingador, onde o Vingador duvida da integridade das crianças, dizendo que o destino delas era falhar e que só estavam se mantendo nesse mundo por causa do apoio do Mestre dos Magos. O Vingador então sugere um desafio ao Mestre dos Magos. Vamos ver quão bravos eles são quando você for embora. Se eles tiverem sucesso, eles acharão a chave. Se as crianças passassem no desafio, encontrariam a chave que as libertaria. Caso contrário, elas perderiam tudo, inclusive a vida. Do outro lado do reino, nossos guerreiros lutam contra uma hidra de 5 cabeças. Eles estão totalmente encurralados em um tipo de buraco quando avistam o Mestre dos Magos. Mestre dos Magos, nos ajude! Tire a gente dessa! Vocês entraram nisso sozinhos, meus jovens amigos. Agora saiam sozinhos. Eles ficam confusos, mas lutam para sobreviver e conseguem escapar. Um tempo depois, já ao lado de uma quente fogueira, eles param para descansar. Todos estão confusos e não sabem ao certo por que o Mestre dos Magos os abandonou. E é durante essa conversa que o Vingador aparece. Eu vou ajudá-los. Fiquem calmos, meus jovens inimigos. Eu não vou feri-los. Então o Mestre dos Magos finalmente mostrou sua real face. Vocês nunca se perguntaram por que os conselhos dele sempre os levaram para batalhas e nunca de volta para o seu próprio mundo? Tem sido conveniente para vocês encarar o Mestre dos Magos como bom e a mim como mal. Eu lhes permiti viver antes. Ajudem-me agora, e eu lhes concederei o seu maior desejo. Eu os mandarei de volta para o seu mundo. Longe, ao sul, situa-se a fronteira do reino. Lá vocês encontrarão um cenotáfio, uma tumba vazia. Dentro está uma chave a qual vocês devem lançar dentro do abismo. Façam isso e vocês voltarão para casa. Vocês têm a minha palavra. Após a aparição do Vingador, as crianças ficam divididas. Presto, Eric e Sheila decidem fazer o que o Vingador disse, e Hank, Diana e Bob acabam tendo suas dúvidas e resolvem não ir atrás da tal chave. Mesmo depois de se separar, eles acabam se reencontrando no cenotáfio, lugar onde a suposta chave estaria. A chave estava dentro de um sarcófago esculpido que tinha certa semelhança com o Vingador. Eric pega a suposta chave e corre para jogá-la no abismo, mas é impedido por Hank, que acha que isso não passa de uma mentira do Vingador. Nessa hora, um bicho gigante com tentáculos aparece. Enquanto as outras crianças batalham com o monstro de tentáculos, Eric e Hank brigam pela chave.
Bob vê Sheila e Uni em perigo, e na tentativa de salvá-los, ele lança um poderoso golpe no monstro. Esse golpe faz Hank se desequilibrar e ele acaba caindo no abismo. Nesse momento, o Vingador aparece. A chave, cavaleiro! Lance-a no abismo, ou você não vai ver sua casa nunca mais! Eric se recusa a jogar a chave, e ao invés disso, corre em direção à tumba e coloca a chave na fechadura, destravando-a. Sua abertura libera um raio de luz tão forte que conseguia iluminar todo o reino. Essa luz faz com que todas as criaturas do reino sejam libertadas. Passado o clarão, Eric percebe que Hank não caiu no abismo. Com um grito, ele pede a ajuda dos outros que correm para ajudar Hank. Já em segurança, Hank nota algo de errado com o Vingador. Eu retornei. E aí então descobrimos que o Vingador é nada mais, nada menos do que o filho do Mestre dos Magos. Então, o episódio termina com a seguinte frase do Mestre dos Magos: vocês deram aos presos neste reino a sua liberdade. Eu não poderia oferecer menos do que isso. Vocês podem ir para casa, ou vocês podem permanecer aqui no reino. Ainda há muito mal a combater e muitas aventuras a ter. A escolha, meus jovens, é de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilha para ajudar o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder mais vídeos do canal. Valeu e tamo juntos.